Como vão vocês que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo? Espero que bem. Vamos sentar confortavelmente em nossas cadeiras, elevar os nossos pensamentos aos bons espíritos que vieram por nós, pedindo que melhorem o nosso entendimento para as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, da lição de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje, estamos no capítulo 17, do item 7, que tem como título o dever. O dever é a obrigação moral em relação a si mesmo, primeiro, e em relação aos outros, em seguida. O dever é a lei da vida. Ele é encontrado nos ínfimos detalhes, tanto quanto nos atos mais elevados. Encontramos no capítulo Céu, do livro Céu e Inferno de Allan Kardec, no item 14, que ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa, em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a preencher a bem de seus semelhantes, desde o chefe de família a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio, que lança às sociedades novos germes de progresso. Gostaria de citar duas questões do Livro dos Espíritos, a 621, que pergunta onde está escrito a lei divina. E os Espíritos respondem que na consciência. E a 647, toda a lei de Deus é contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente, essa máxima contém todos os deveres dos homens entre eles, mas é necessário dela mostrar a aplicação, senão eles a desprezarão como fazem hoje em dia. Aliás, a lei natural inclui todas as circunstâncias da vida, e essa máxima só é uma parte dela. É necessária aos homens regras precisas, pois os preceitos gerais muito vagos deixam portas abertas à interpretação. Do livro Renovando Atitudes, de Francisco Espírito Santo Neto, no capítulo Contigo Mesmo, temos como decifrar o dever. De que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência diante de tantos deveres sociais, profissionais, afetivos, que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? Efetivamente, nasceste e cresceste, apenas para ser único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Portanto, não podes perder de vista essa verdade, para encontrares o dever que te compete diante da vida. Teu primordial compromisso é contigo mesmo e tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és único preparado, é desenvolver a tua individualidade no transcorrer da tua longa jornada evolutiva. A preocupação com os deveres alheios provoca teu distanciamento das tuas próprias responsabilidades, pois não concretizas teus ideais, nem deixa que os outros cumpram as suas funções. Não nos referimos aqui à ajuda real, que é sempre importante, mas à intromissão nas competências do próximo, impedindo-os de adquirir autonomia e vida própria. Assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Por não compreenderes bem o teu interior, é que te comparas aos outros, esquecendo-te que nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo
os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas, pois existem inúmeras formas de viver e de evoluir. Lembremos da afirmação de Lázaro: o dever é uma obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Segundo Leon Denis, no livro Depois da Morte, o dever não é idêntico para todos, varia segundo a nossa condição e o nosso saber. Aquele que soube compreender todo o alcance moral dos ensinos dos espíritos tem uma concepção mais elevada ainda do dever. Sabe que a responsabilidade é proporcional ao saber e que a posse dos segredos do além-túmulo lhe impõe a obrigação de trabalhar com mais energia em seu melhoramento e na de seus irmãos. Temos um artigo na Revista Espírita de maio de 1866 que fala sobre o Espiritismo obriga. O Espiritismo é uma ciência essencialmente moral. Desde então, aqueles que se dizem seus adeptos não podem comandar uma inconsequência grave, subtrair-se às obrigações que ele impõe. Essas obrigações são de duas espécies. A primeira concerne ao indivíduo que, ajudado pelas claridades intelectuais que a doutrina derrama, pode melhor compreender o valor de cada um de seus atos, sondar melhor as dobras de sua consciência, melhor apreciar a infinita bondade de Deus, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, para deixar-lhe a possibilidade de se levantar de suas quedas, deu-lhe uma longa sequência de existências sucessivas, em cada uma das quais, levando a dificuldade de suas faltas passadas, podem adquirir novos conhecimentos e novas forças, fazendo evitar o mal e praticar o que é conforme a caridade. Instruídos pelas duras lições da adversidade, seu espírito será amadurecido pela reflexão e seu coração, depois de ter sido esmagado pela dor, tornar-se-á bom e caridoso. Assim é que vos parece o mal é algumas vezes necessário para conduzir os endurecidos. Compreenderão que não são somente obrigados a se melhorarem a si próprios, cálculo egoísta impedindo alcançar o objetivo desejado por Deus. Mas a segunda ordem de obrigação do espírita, decorrendo necessariamente da primeira e completando-a, é a do exemplo, que é o melhor dos meios de propagação e de renovação. Com efeito, aquele que está convencido de sua excelência, da excelência dos princípios que lhe são ensinados e devem, se está conforme sua conduta, lhe proporcionar felicidade durável, não pode estar verdadeiramente animado dessa caridade fraternal, que é a própria essência do Espiritismo, senão desejar que sejam compreendidas por todos os homens. Daí, a obrigação moral de conformar sua conduta à sua crença, de ser um exemplo vivo, um modelo, como Cristo foi para a humanidade. Ora, o Espiritismo não é outra coisa senão a aplicação verdadeira dos princípios da moral ensinada por Jesus, porque não é senão o objetivo de fazê-la compreender a todos, a fim de que por ela todos progridam rapidamente e que Deus permite essa universal manifestação do Espírito vindo vos explicar o que vos parecia uma coisa obscura e vos ensinar a verdade. Ele vem como o cristianismo, bem compreendido, mostrar ao homem a absoluta necessidade de sua renovação interior pelas próprias consequências que resultam de um dos seus atos, de que cada um dos seus pensamentos, porque nenhuma emanação fluídica, é boa ou má, não escapa do coração ou do cérebro do homem sem deixar alguma marca em algum lugar. O homem invisível vos parece
o mundo invisível que vos cerca é para vós este livro da vida, onde tudo se escreve com uma incrível fidelidade. E a balança da justiça divina não é outra senão uma figura exprimindo que cada um de vossos sentimentos é de alguma sorte o peso que carrega a vossa alma e a impede de se elevar, ou aquele que leva ao equilíbrio do bem e o mal. Do livro Consolador, a pergunta 187 nos fala da atitude mental que mais favorecerá o êxito espiritual nos trabalhos do mundo, é a que é ensinada pela lei divina, a do esquecimento do mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação, patrimônio eterno do tempo. Esquecer do mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica e ensinar amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí, a necessidade do perdão no mundo para que o incêndio do mal possa ser exterminado, desenvolvendo-se a paz legítima aos corações. O dever é o que a razão tem de mais belo. Ele depende dela como o filho depende de sua mãe. Ainda do livro Consolador, a questão 189 nos fala sobre o que deve a mãe terrestre fazer para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo seus filhos para o bem e para a verdade. No ambiente doméstico, o coração materno deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. A mãe terrestre deve compreender antes de tudo que seus filhos, primeiramente, são de Deus. Desde a infância deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará da educação. Reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Ensinar-lhe-á o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora da amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Será ela no lar o bom conselho sem parcialidade, o estímulo ao trabalho e a fonte de harmonia para todos. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriolas efêmeras da vida material. O homem deve amar o dever, não porque preserva dos males da vida, dos quais a humanidade não tem como escapar, mas porque dá à alma o vigor necessário para o seu desenvolvimento. Trouxemos um trecho do capítulo Jesus e o Dever do Evangelho Jesus e Atualidades de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Olvidam-se de que a vida é um desafio à coragem, ao valor moral que todos temos deveres impostergáveis para com ela, para com nós mesmos, para com os nossos irmãos terrestres. Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outro. O dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Esse esforço resulta na conquista moral que a consciência se permite, em plena sintonia com o equilíbrio cósmico. Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. Em inovidável parábola,
Jesus delineou o comportamento do homem que se esforça e merece respeito, demonstrando-lhe a fragilidade e, ao mesmo tempo, o desejo de renovação. Mateus recorda que havia um homem que tinha 2 filhos. Falou ao primeiro: "Filho, vai trabalhar na vinha." Ao que ele respondeu: "Sim, senhor." Porém, refletindo mais tarde, resolveu não ir. Ao segundo filho fez a mesma proposta. E ele disse: "Não quero." Todavia, arrependido, foi. Qual dos 2 atendeu à vontade do Pai? Pergunta o mestre. E os interrogantes responderam a Jesus: o segundo. Defrontamos nessa experiência a ação e a promessa, o fato e a intenção. A ação deve predominar porque é resultante do dever. Para ela não se tornam necessárias palavras melíferas ou confortadoras, mas sim a decisão de realizá-la corretamente. Jesus sempre propõe o dever, a ação, bem entender a fim de melhor atuar. Ele não induz ninguém à alienação da realidade objetiva do mundo. Ele estabelece uma escala de valores que devem ser respeitados, merecendo primazia relevantes, que se tornam a pauta de conquistas do homem do bem que cumpre o seu dever. Nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Jamais permaneças inoperante em um lugar já conquistado. Identificas as possibilidades aí vigentes e segue adiante. O dever que te impõe renúncia e sacrifício também te alça a harmonia, libertando-te dos conflitos e das dúvidas. Não cesses de crescer interiormente. A insatisfação com o que já lograste sem rebeldia será a tua motivação para conquistas mais expressivas. És servidor do mundo. Jesus se originara nas estrelas. Afirmou ser servo de todos e assim o fez, para que tivéssemos vida e esta em abundância. Para encerrar, vamos vibrar por todo o mundo para um mundo melhor. Vamos vibrar pela paz do planeta, pelo desenvolvimento do amor e da harmonia. Vamos vibrar pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela nossa comunidade. Vamos vibrar pelos hospitais, pelos presídios, pelos abrigos, por locais onde haja guerra, fome e destruição. Vamos vibrar pelos vários segmentos religiosos, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faz mais necessária. Vamos agradecer por estarmos reunidos aqui hoje, nesse estudo. Vamos agradecer a Jesus pelo seu Evangelho de luz e agradecer a Deus, nosso Pai maior, que tudo providencia para a nossa felicidade. Quero agradecer a você que nos acompanha neste canal. Se gostou, deixe o seu positivo, clique no sininho, faça o seu comentário e sempre que houver uma postagem, você receberá o aviso. Até a próxima semana e desejo a todos muita paz.